Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Eu quero estar compartilhando uma palavra aos vossos corações que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Uma história conhecida, uma história muito interessante, que está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Que retrata o milagre do azeite, a história da viúva. Diz assim, queridos: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse assim: vá agora, venda o azeite e pague todas as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vendo aqui uma história onde tem alguns personagens muito importantes. Nós estamos falando aqui de uma mulher, que procura o profeta Eliseu, muito conhecido e usado por Deus naquela época. E ela procura Eliseu, uma mulher que por sinal estava viúva. E como nós sabemos, a viuvez naquela época era algo em que era considerado como algo terrível. Não que hoje não seja, mas uma viúva naquela época era considerada uma mulher totalmente abandonada. Os órfãos e as viúvas daquela época eram merecedoras de misericórdia. E essa mulher, ela procura o servo, o profeta Eliseu, para dizer que o marido dela, que morreu, temia o Senhor, mas que de repente um homem a qual o marido dela devia queria levar os 2 filhos que ela tinha como escravos. Ou seja, tudo que restara para aquela mulher eram os seus 2 filhos. Ela já tinha perdido o seu esposo, mas ainda assim ela estava prestes a perder também os seus 2 filhos.
E Eliseu vai lá e pergunta para ela: como é que eu posso te ajudar? Diga-me o que é que você tem lá na sua casa. E ela vai lá e responde para Eliseu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ou em outras traduções está dizendo, além de uma botija de azeite. E o profeta Eliseu diz assim para ela: vá pedir emprestadas mais vasilhas a todos os seus vizinhos. Mas tem um detalhe, peça muitas vasilhas. Depois você vai entrar dentro da sua casa com seus filhos, fechar a porta e derramar daquele azeite em cada vasilha. E você vai separando as que forem enchendo. Amados irmãos, isso que o profeta Eliseu estava pedindo para essa mulher fazer era algo sobrenatural. Era algo que, humanamente dizendo, era difícil de acreditar que pudesse ser possível. E quando ela expressa, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, nós sabemos que para quem fica, a morte é um momento de muita dor. Para passar por ela, é preciso viver o luto e as suas fases, deixando que o desespero aos poucos dê lugar à saudade. Só quem já perdeu alguém, um ente querido, um amado, sabe do que eu estou falando. Para só então, só assim, poder tocar sua vida para frente. Mas o que fazer quando, além da saudade, fica também a insegurança? Fica também, o vazio, o medo de que algo ruim está por acontecer. O fato de não sabermos o nome dessa viúva, dessa história, é quase que um convite a nos identificarmos com ela. Por quê? O seu marido servia a Deus, servia ao profeta Eliseu e de repente ele veio a falecer. Só que agora aquela mulher ela não tinha como pagar os credores do seu marido, que propusera para pagar, quitar aquela dívida, levar os filhos dela em troca. E o que seria daquela mulher naquele momento? O que ela faria para reconstruir o seu lar abalado com a perda? Se perdesse ainda os seus 2 filhos, irmãos, imagina, com o passar do tempo, como ficaria aquela mulher? Sendo uma mulher, além de ser mulher, que naquela época não era nem tão valorizada, e ainda sozinha. Quem a socorreria? Viúva, mulher e sozinha. Eliseu, ele era um homem de Deus e foi nele que a viúva procurou socorro. E aí é quando o profeta fala: você quer algo da parte de Deus? Qual é a matéria-prima para ele operar o milagre? Do que você está disposta a abrir mão? Imagine-se nessa situação, o que fazer? Agarrar-se à última botija de azeite em casa, que garantiria o alimento por mais alguns dias? Ou confessar ao profeta que ainda a possuía e colocá-la à disposição para Deus fazer dela o que ele bem entendesse? Meus irmãos, ela optou por oferecer. Ela ofereceu, ela entregou. Ela declarou que a única coisa que ela tinha era a botija de azeite. E a consequência disso é que o milagre aconteceu. Aleluia. O Senhor já via o futuro desta mulher, meus amados. Sabia do potencial que ela tinha
e como ela se tornaria uma comerciante, vendendo azeite que ia abundar em suas botijas. E eu pontuei aqui algumas observações dessa história. Primeiro, nós precisamos entender que precisamos sim pedir ajuda à pessoa certa. Aquela mulher, ela poderia ter procurado ajuda para qualquer outra pessoa pedir ajuda, mas ela pediu ajuda à pessoa certa. No momento certo, no momento de sua dificuldade e necessidade. E agora eu te pergunto, para quem você tem pedido ajuda? Para quem você tem apresentado a sua dificuldade, as suas dificuldades, as suas necessidades? Para quem você tem apresentado os seus medos, os seus anseios, as suas inseguranças? Para quem você tem apresentado os seus dilemas, as suas labutas? O Senhor te pergunta nesta hora. Para quem você tem pedido ajuda? Segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que o seu nada pode ser, de fato, nada para você. Quando o profeta Eliseu pergunta o que ela tinha, ela fala nada. Apenas uma botija de azeite. Aleluia. E eu quero te dizer que o seu nada pode ser nada para você. Mas o seu nada nas mãos de Deus, nas mãos dos escolhidos do Senhor, pode ser tudo. Através do seu nada é que pode surgir a solução, o milagre. E o seu nada muitas vezes pode ser as suas fraquezas. O seu nada muitas vezes pode ser as suas limitações, é você reconhecer o quão necessitado você é de Deus, o quão você precisa dele. É no momento de desespero você entender que se não for o Senhor na sua vida, você de fato não é nada. Terceiro ponto que eu quero compartilhar é que se faz necessário, amados, ouvir e seguir a direção do Senhor através da boca dos seus servos, através dos profetas. O profeta Eliseu começa a instruir aquela mulher. Ele começa a dizer, no verso 3 e 4, vá agora, pedir emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos. Só que tem um detalhe, peça muitas vasilhas. Aquele homem, ele desafia aquela mulher a crer no sobrenatural. O profeta desafia aquela mulher a subir de nível espiritual, amados. Ele desafia aquela mulher a crescer na fé. A dizer, eu não me contento em viver apenas até aqui na presença do Senhor, em viver apenas isso. Porque eu sei que Ele é ilimitado, eu sei que Ele pode mais, eu sei que Ele tem mais para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ainda que pareça loucura, amados. Ainda que pareça loucura. Se o Senhor mandou fazer, faça. Ainda que pareça loucura, se o Senhor usou a boca dos teus servos para dizer, faça, pode fazer, crendo na vitória. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ainda que pareça loucura. Se Ele mandou ir, vá. Se Ele mandou ficar, fique. Porque Deus é fiel.
Deus está no controle de toda a situação. O que nós devemos fazer para plantar humildade e gratidão no coração de alguém que receberia tão rica bênção? O profeta, ele traz a solução da parte do Senhor, de acordo com o tamanho da fé daquela mulher. Ela deveria arranjar botijas com toda a sua vizinhança, tantas quantas ela acreditasse. Ele não falou arruma 30, ele só falou arruma muitas. Aramão, cheio de errado. É como se ele estivesse dizendo, arrume o tanto, o suficiente, ou o tamanho, arrume a quantidade de vasilhas do tamanho da tua fé. Tantas quantas ela acreditasse que o Senhor poderia encher. Às vezes nós colocamos Deus numa caixinha de sapato e achamos que nós o conhecemos o suficiente ao ponto de dizer faz assim, faz assado, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Como nós somos ingênuos. E o Senhor só está querendo que a gente vá além. Ele só está nos convidando a crer no impossível, a crer que Ele pode mais, a crer que Ele é quem Ele é na minha vida, para a minha vida. Talvez Ele é para você apenas um Deus que fez os céus e a terra, mas talvez Ele tenha se tornado teu melhor amigo. Talvez Ele tenha se tornado o pai que você nunca teve, ou o esposo que você sempre sonhou ter. Talvez Ele tenha se tornado como o ar que você respira, essencial, o seu tudo. Quem é Deus para você? Aleluia! Nós precisamos, amados, ouvir e seguir a direção do Senhor. Porque a obediência, ela gera bênção. O Senhor ama um coração não somente agradecido, mas Ele ama um coração obediente. Que se preciso for, sacrifica o seu eu, as suas vontades, o seu querer, o seu achar, o seu sentir por amor à palavra do Senhor. E nunca se esqueça disso, que a obediência, ela gera bênção. O milagre aconteceu, amados. A solução e a prosperidade na vida daquela mulher chegou. Fruto de sua fé, fruto de sua ousadia, fruto de sua obediência, fruto do seu temor, fruto da sua submissão, da sua perseverança, porque ela poderia muito bem chegar em casa e dizer que nada. Aquele profeta não sabe nem o que está falando. Eu vou fazer isso nada, isso é loucura. Vou me expor dessa forma não, pedir vasilhas para os meus vizinhos vão querer saber para quê, por quê. Não vou fazer isso não. Não é assim muitas das vezes. O Senhor manda, direciona, instrui. E nós insistimos em achar que não vai dar certo, que não vai acontecer. Quando aquela mulher procurou as vasilhas, ela fez isso e ela obedeceu. Ela trancou-se em casa com a sua família, com seus 2 filhos, e ela foi testemunha de como o Senhor pode tranquilizar o seu coração e trazer-lhe sustento, não só para aquele momento de dor, de aflição, de necessidade,
mas também para uma vida inteira. Porque o azeite naquela época era como ouro hoje. Era algo muito precioso. É como se Deus estivesse multiplicando tesouro na vida daquela mulher. Ela se tornou, sim, uma comerciante, porque o que ela vendeu, o que ela adquiriu ali, não somente deu para ela pagar tudo que seu esposo devia, mas também deu para ela viver com o que sobrou. Assim foi a palavra de Deus liberada na boca daquele profeta. E foi o que aconteceu, amados. Eu quero concluir essa reflexão te dizendo que, assim como foi na vida daquela viúva, pode ser na minha e na tua vida. Eu quero te dizer que só depende de mim e depende de você, unicamente. Quando você precisar de ajuda, procure a pessoa certa. Vá no momento certo. No seu momento de dificuldade, de necessidade, procure a pessoa certa. Procure a ajuda do Senhor. Não procure atalhos. Procure na fonte certa. Procure a ajuda daqueles que têm a bênção de Deus, daqueles que têm a direção de Deus, a visão de Deus para a sua vida. Aqueles que você sabe que quando for te aconselhar, ainda que te aconselhe com algo que você não entenda, não aceite, não concorde, mas que você confie ao ponto de dizer: ele quer o meu bem, ela quer o meu bem. Eu creio, eu confio que foi o próprio Deus falando através dele e através dela. Segundo, creia sempre, entenda isso, que o seu nada, ele pode ser nada para você, mas é esse nada aí que, uma vez colocado nas mãos de Deus, nas mãos daquele que o Senhor tem levantado como boca dele aqui na terra, é que pode ser tudo. O nada com Deus é tudo, tudo sem Deus é nada. Aleluia! E não se esqueça jamais de que faz-se necessário ouvir e seguir a direção do Senhor, ainda que pareça loucura. Não se esqueça jamais de que a obediência, ela sempre vai gerar bênção. E a sua fé te levará a viver o sobrenatural, a viver aquilo que poucos vivem. A sua ousadia, a sua coragem, a sua submissão, a sua obediência, a sua sensibilidade, a sua humildade, porque aquela mulher, ela era humilde. Ela foi humilde para procurar o profeta e dividir com ele a sua angústia, o seu medo, a sua dor. E ela foi humilde o suficiente para ir na casa de cada um dos vizinhos, pedir vasilhas emprestadas, para obedecer à direção do Senhor, transmitida através do profeta Eliseu. Que nós possamos ser como aquela viúva e que nós possamos experimentar todos os dias do mais de Deus. E não somente experimentar do mais de Deus, mas experimentar do próprio Deus que é mais. Aleluia! A sua presença é mais. O seu colo
está no colo do Senhor, no centro da sua vontade, no centro do seu querer, dentro do seu propósito. É melhor do que estar em qualquer outro lugar. Ainda que qualquer outro lugar pareça o lugar dos nossos sonhos, pareça o paraíso, pareça tudo que os nossos olhos já viram de mais lindo. Ainda assim, escolha estar no centro da vontade do Pai, porque não há lugar melhor para se estar. Não somente no momento de dificuldade, mas também nos momentos de fartura. Em nome de Jesus, amados, que esta palavra, assim como ministrar ao meu coração, venha ministrar ao seu coração também. De uma forma preciosa, de uma forma gloriosa. E pelo poder da palavra de Deus, você sinta a graça dele, a presença dele, o toque dele, o agir dele na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Amém e amém.